A Páscoa. Nós estamos ainda no tempo da Páscoa. Domingo retrasado foi o domingo de Páscoa. Todo mundo se lembra, faz 10 dias aí, mais ou menos, tivemos o domingo de Páscoa. A semana passada, na igreja, é chamada a oitava da Páscoa, porque são 8 dias depois da Páscoa, que na realidade para a igreja é a Páscoa. A Páscoa na realidade a Páscoa se prolonga 50 dias depois da ressurreição. Então esse tempo pascal, que é um tempo litúrgico da igreja, a igreja durante o ano ela coloca alguns tempos litúrgicos. Primeiro é o tempo do Advento, antes do Natal. Depois tem o tempo do Natal, que são 15 dias depois, que termina no dia de Reis. Depois vem o tempo da Quaresma. Depois vem a crucifixão de Cristo. E em seguida vem o tempo pascal. E nós estamos nesse tempo. O que é o tempo pascal? É o tempo que a igreja mostra, depois da ressurreição de Cristo, que nós devemos viver essa alegria da ressurreição. Então, Cristo vive. Cristo vive. Esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé. Que Cristo está vivo. Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou e triunfou da morte. Triunfou da morte. Como Moisés, como alguns apóstolos, Tomé, por exemplo, não acreditou, nós também podemos, às vezes, ter essa dúvida. Mas como assim? Eu não consigo enxergar, então eu preciso viver da fé. Eu preciso viver da fé, não pregar só a fé. Então, esse tempo pascal é um tempo de alegria, é um tempo de uma alegria que não se restringe a esta época do ano. Não é uma alegria exterior, que fica dando risada, apesar que nós, nossos momentos de alegria, nós damos risada, isso é muito bom, mas é uma alegria inteira, uma alegria interior, mas que habita esse Cristo, essa alegria, deve habitar sempre no nosso coração, no coração de um cristão. Então, porque Cristo vive, Cristo não é um Cristo não é uma figura que passou, que existiu num tempo há 2000 anos e que se retirou, deixando uma lembrança e deixou um exemplo maravilhoso. A maior prova que Cristo vive são esses 2000 anos da igreja. Porque se fosse depender do homem, uma instituição humana, ela não aguenta, ela não dura. Eu já falei isso muitas vezes, vou repetir muitas outras, que uma instituição humana não aguenta 2000 anos. Só pode... Essa é a maior prova que Cristo vive, que é a existência da igreja, a permanência da igreja. Isso há muitos anos atrás eu via falar assim, a igreja vai acabar, os padres não estão tendo mais padres, ninguém quer ser mais padre. Mas nós precisamos de Deus, o homem precisa de Deus, ele necessita, o coração do humano, ele necessita desse amor de Deus. Então a igreja não termina nunca. Cristo vive. Então Cristo vive entre nós. Jesus é o Emmanuel, ele é Deus conosco. A sua ressurreição revela-nos que Deus não nos abandona nunca. Deus não nos abandona. Nós abandonamos Deus, mas ele nunca nos abandona. Então, tem um salmo que acho que foi, eu não sei se foi nessa semana, talvez o domingo de Páscoa, foi nesse último domingo, que falava assim, o salmo da missa: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que vem a dizer isso? A pedra que os construtores rejeitaram é Cristo. Os construtores são os fariseus, os judeus da época, os reis, os fariseus, os escribas. Eles rejeitaram Deus quando veio à Terra. E depois tornou-se a pedra angular. O que quer dizer essa pedra angular? Antigamente, nas construções, a pedra angular é mais ou menos parecido com o alicerce de uma casa, o alicerce de um prédio. E fazem as fundações, quando nós colocamos
vai começar uma construção num prédio e eu preciso fazer as fundações. Essa é a pedra angular. E a pedra angular na nossa vida é Cristo. Se nós não tivermos a pedra angular, o prédio cai. Com o vendaval, com as tempestades que nós temos sempre na nossa vida, que são as cruzes, a gente não aguenta, a gente sucumbe sem essa pedra angular. Por isso que a pedra que os construtores rejeitaram, lá na época, 2000 anos atrás, essa tornou-se para nós, depois da Páscoa, a pedra angular, a pedra que vem sustentar a nossa vida, a nossa alegria. Então, Cristo permanece na igreja já há 2000 anos. Alguém, acho que perguntaram para um padre, para um bispo, um cardeal uma vez, mas como é que conseguiu a igreja chegar até aqui? Falou assim, se dependesse dos homens, a igreja já teria acabado. Mas o Espírito Santo, que é o resultado do amor entre o Pai, entre Deus Pai e Deus Filho, é o Espírito Santo. Então, esse triângulo que existe para simbolizar a Santíssima Trindade, o amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Então, esse amor que existe na igreja, através dos sacramentos, através de todos os sacramentos, esse é o que permanece e faz com que a igreja permaneça viva 2000 anos e até o final dos tempos. E se a gente acredita nisso, a gente precisa transmitir isso para os outros, a gente precisa viver isso. Como que a igreja permanece? Através dos sacramentos, através da missa, através da Eucaristia, através do sacramento da penitência, da confissão, do crisma, do casamento é o sacramento. A gente não faz às vezes não coloca isso em prática, não para pensar que o sacramento do matrimônio ele confere graça, Cristo, Deus confere, por isso que precisamos instruir os nossos filhos e os amigos a casar na igreja perante Deus, porque também é um sacramento, ele confere graças. E através dos sacramentos da igreja, da sua liturgia, da sua pregação da palavra de Deus, e toda a sua atividade da igreja, Cristo vai mudando nossas vidas, vai transformando nossas vidas. E a missa, qual é o centro e a raiz de toda a vida de um cristão? É a missa. Então, uma pessoa que fala que eu sou cristão, eu sou católico, mas não dá importância, não sabe o que é a missa, realmente a missa se passa a ser um negócio chato. Então, a missa é o centro e a raiz da vida de um cristão. A presença de Jesus vivo na hóstia santa, se nós acreditamos, se eu acredito que Cristo está na hóstia, eu devo ir na missa. Eu devo ter esse alimento na minha alma. Já falei várias vezes que a gente se alimenta 2, 3 vezes, 4, 5 vezes por dia, às vezes. Quer dizer, 3 refeições maiores por dia. Mas alimenta o corpo. Mas e a alma? A alma nós vamos através uma das formas de fazer isso é através da comunhão da hóstia santa. É a garantia, a raiz e a consumação da presença de Deus, de Cristo no mundo. É aí que está. Agora, se a gente fala que é um cristão, mas isso não vive tudo isso, realmente fica uma vida cristã oca, fica falho, a gente fica teórico, fica uma fé falada, mas não uma fé vivida. Então, por isso, esses temas aqui que a gente trata, é para a gente cair um pouco a ficha, porque a gente, às vezes, é cristão, é um católico, mas é um católico que não sabe o que é realmente a religião. Então, Cristo vive no cristão, Cristo deve viver dentro de nós, através dos sacramentos, através da confissão, através da comunhão, através do casamento, né, para a formação dos filhos, tudo isso. A fé diz-nos que o homem, em estado de graça, se encontra endeusado. Nós temos que nos endeusar. Então, quanto mais próximo, quanto mais eu frequentar os sacramentos, mais eu estou me endeusando. Mais as pessoas
mais amor eu vou ter nos outros, mais importância eu vou dar aos filhos, aos amigos, aos funcionários, aos colegas e assim por diante. Somos homens e não anjos. Nós somos homens, por isso que pecamos, por isso que erramos, por isso que precisamos dos sacramentos. Porque, mas você vai na missa tal e você peca. Sim, você erra. Mas você não deveria, você não faz retiro e depois você pisa na bola. Por isso que somos homens. E homens erram. E por isso que os sacramentos da igreja estão aí para que a gente se corrija, para que a gente peça perdão a Deus e para que peça perdão aos outros, aos que estão à nossa volta. Somos seres de carne e osso, com coração e paixões, com tristezas e alegrias. Apesar que nós devemos ser pessoas felizes, pessoas alegres, mas temos um momento de tristeza, porque tem as tribulações, as tempestades da nossa vida, as doenças, morre, quando morre alguém, quando a briga, a gente, como acontece de vez em quando, de vez em sempre, né, a gente arruma confusões na nossa vida, na família, em todo lugar. Mas para isso precisamos pedir, cadê? Se a gente está próximo de Deus, se a gente está próximo de Cristo, a gente vai e pede perdão à esposa, a quem for, ao sócio, ao filho, a quem for. Mas essa divinização repercute no homem inteiro, como essa antecipação da ressurreição gloriosa de Cristo. Então, essa ressurreição gloriosa deve repercutir em nós, na nossa vida. Essa alegria que Cristo vem nos trazer, essa luz que é Jesus, nós devemos refletir isso nos outros, através da nossa vida. A ressurreição, é muito importante falar que a ressurreição é diferente de reencarnação. Tem muitos católicos que mas eu sou um pouco espírita também, muita gente fala assim, também vou, frequento um pouco lá, um pouco aqui, vamos ver o que... Vai que aqui não dá certo, eu ataco o outro lado. Mas ressurreição não é reencarnação. Ressurreição é ressurgir, é subir ao céu, é transformar a nossa alma. Reencarnação é eu vivo esse daqui, não deu certo, eu vivo de novo, não teria sentido a vida da gente. Quer dizer, não deu certo aqui, para que eu vou ser bom? Eu posso fazer coisa errada. Então, a ressurreição, não, eu tenho que procurar parecer mais com Cristo. E a reencarnação, não. Se não der certo, na próxima eu dou um jeitinho. Se não der certo na próxima, eu vou de novo. Então, não teria sentido a gente ser um bom cristão, se você for me reencarnar na próxima vida. Mas se a gente não é um católico prático, a gente acha que tudo isso é válido, que tudo isso é bom, tudo isso mas tudo bem, eu rezo, é o mesmo Deus. Então, a vida de Cristo é a nossa vida, conforme Jesus prometera aos apóstolos. Todo aquele que me ama, observa os meus mandamentos, e meu Pai o amará e viverá com ele, e nele faremos a nossa morada. Então, todo aquele que ama, se eu amo e observo os mandamentos da igreja, os mandamentos de Deus, Deus vai fazer morada em nós. Deus vai habitar em nós. Ele vai habitar no meu coração. E, consequentemente a minha vida será uma vida mais... Eu vou fazer com que os outros sejam mais felizes. São Paulo dizia, acho que todo mundo já viu essa frase de São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E é isso que nós devemos para ser um bom cristão. Eu tenho que ser outro Cristo. É Cristo que tem... Quando Cristo vive em mim, vai me transformando num outro Cristo. Mas Cristo é um Deus, como é que eu vou ser um Deus? Não, mas eu vou melhorando, eu vou me parecendo mais com Cristo. Então, talvez possamos pensar que os homens de hoje sofrem muitas injustiças, guerras, inclusive piores que no passado, né? E não faltam razões para a gente pensar isso hoje, né? Com que a gente vê de tanta barbaridade na vida da sociedade.
Mas é porque falta Deus na sociedade, falta Deus nas famílias, falta Deus em nós. Mas, por cima dessas considerações, prefiro recordar, dizia o fundador da Opus Dei, que na ordem religiosa o homem continua a ser homem e Deus continua a ser Deus. Não muda. O homem vai ser sempre homem, natureza humana vai ter os 7 pecados capitais, estão em nós, e Deus vai ser sempre Deus. E se vocês participaram da Vigília Pascal no sábado, não participaram porque nós não participamos, mas quem sabe como é uma Vigília Pascal, tem o Círio Pascal, aquela vela grande que fica, que acende-se no Círio, na noite do sábado de Aleluia. E lá tem o símbolo alfa, o ômega, o princípio e o fim. Esse Círio Pascal quer dizer essa luz que acende no sábado à noite, do sábado de Aleluia, é Cristo que deve iluminar a vida de todos nós, dos fiéis que estão lá na missa. E é assim que deveria ser nós. E a Páscoa é isso. O Cristo vem, deveríamos deixar que Cristo entrasse no nosso coração, né? Na vida espiritual, não existe uma nova época para atingir não existe deixa para o ano que vem. É hoje. Já está tudo em Cristo, né? Cristo já veio trazer tudo isso. Mas é preciso unirmos a Ele pela fé, deixando que a sua vida se manifeste em nós, de maneira que podemos dizer que cada um de nós, cada cristão, e não já outro Cristo, mas a dizer que não é já um outro Cristo, mas é o próprio Cristo que vai vivendo em nós. E aí as pessoas vão notando, nossa, mas como essa pessoa está diferente? Está diferente porque a graça de Deus vai nos transformando, vai deixando pessoas melhores. E as pessoas que estão ao nosso lado vão notando isso. É fácil de notar. Uma família que tem Deus presente, é fácil de notar como é mais feliz, como é mais alegre do que a outra que não é. O lema que São Paulo dá aos cristãos de Éfeso, aos Efésios, dizia, é colocar Cristo em todas as atividades humanas, em todas as entranhas das atividades humanas. Então, nós podemos fazer isso. Não é só quando estamos na igreja. Lógico, quando estamos fazendo um retiro, quando estamos numa missa, a gente olha assim e fala, nossa, todo mundo aqui é perfeito, é santo, é maravilhoso, que paz, que harmonia, né? Olha lá que santinho que tem ali mas o São Paulo dizia, nós temos que levar o lema de cristãos fora da igreja. Lá nós vamos nos abastecer de combustível para depois levar essa vida aí fora, que é aí que o bicho pega, não é? A nossa missão de cristãos é colocar essa realeza de Cristo, anunciá-la com a nossa palavra e com as nossas obras. Isso é viver de fé. Não é só falar de fé, não é só pregar a fé, é viver com obras, é fazer coisas boas, é viver de colocar Deus na vida dos outros. Primeiro no nós, hein? Não adianta de querer colocar Deus na vida da esposa, dos filhos, se a gente não dá bom exemplo. Primeiro temos que dar bom exemplo, nós, né? Primeiro tenho que viver eu, para depois dar essa palestra aqui, né? Primeiro eu tenho que fazer tudo isso que eu estou falando. É mais duro dar palestra aqui, porque eu tenho que viver isso, né? Eu tenho que procurar viver. Às vezes eu não vivo. Mas aí tem os sacramentos que eu posso me confessar, eu posso me pedir perdão a Deus e assim por diante. Esse é o segredo. Não é que um cristão tem que ser perfeito. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eu tenho que lutar por ser melhor, perfeito mesmo. Eu não vou ser. O Senhor quer que os seus, em todas as encruzilhadas, quer que nós estejamos em todas as encruzilhadas da terra, no condomínio, fazendo um churrasco, trabalhando, jogando bola, estudando,
jantando, o que for, trabalhando na empresa, trabalhando na roça, trabalhando fazendo um reator, vendendo fragrância, vendendo conservante fazendo escadas, vendendo conservante para água, fazendo cosmético, que é tudo isso. Deus quer nós em tudo isso, não só dentro da igreja, porque dentro da igreja é 1 hora por semana, mas ele quer ver nós, os outros 99% do nosso dia, do nosso tempo, como que nós agimos. Agora, por isso que nós precisamos nos formar, porque não dá para pegar tudo isso em 1 hora numa missa. É muito pouco. E a gente acha que faz muito ainda. A gente vai numa missa, não, mas eu já sou muito bom cristão, eu vou numa missa já. Apesar que agora não está tendo nem missa, né? Está assistindo no YouTube. Uma recomendação que eu faço é que todos entrem no site. Por exemplo, Nossa Senhora do Brasil tem missa todo dia, às 8 horas às 17h30. E todo domingo, às 8, 10. Tem quatro. Bom, tem missa para tudo quanto é lado aí, né? Lógico, você fala assim, mas não é a mesma coisa que a missa presencial, porque presencial tem o Cristo, a comunhão e tal, mas é o que nós temos hoje, né? Então, o cristão tem que saber se adaptar também às condições. Com uma pandemia, eu não posso querer, não, eu vou na igreja porque eu quero. Eu tenho que também me adaptar às leis do momento, né? Que está acontecendo aí. Então, você tem que entender tudo isso. Esses cristãos que somos nós, devem levar a Cristo a todos os ambientes em que desenvolvem as suas tarefas humanas, como eu já falei. A conversa de Cristo também com os 2 discípulos de Emaús, todo mundo sabe daquela passagem depois acho que na segunda, logo em seguida da ressurreição, veio a aparição de Cristo daqueles 2 discípulos de Emaús. E Jesus caminha lado ao lado com eles, que perderam quase toda a esperança. Os 2 discípulos falaram, você é o único dessa região que não sabe o que aconteceu domingo, sexta-feira santa aí, que mataram Cristo, mataram aquele que se falava Deus. Então, eles perderam a esperança, os 2 discípulos, porque morreu aquele que estavam esperando, que era Deus. A tal ponto que a vida começa a parecer sem sentido. Isso, muitas vezes... Por isso que temos que ler o Evangelho, porque muitas vezes somos assim. Somos como os discípulos de Emaús. Achamos que a vida já acabou, que já não tem mais graça, que não tem mais sentido, que morreu alguém aí, então acabou tudo. Eu não tenho mais esperança, porque eu vi lá um escândalo na igreja, então tudo isso me faz perder a fé, porque eu não tenho essa firmeza. Então, quando eu não tenho Cristo ao meu lado, eu perco a fé fácil. Quando chegaram à aldeia, Jesus faz uma menção de continuar o caminho e os 2 obrigam a que Jesus que fica com eles. Assim devemos fazer nós também. Jesus, fique comigo, fique aqui, fique mais um pouco com a gente, faça o jantar conosco aqui. Depois reconheceram no partir do pão o Senhor, e aí eles reconheceram que era Cristo. Então o Senhor esteve conosco e exclamaram, não é verdade que sentíamos o coração abrasar por dentro de nós, enquanto nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras? Quer dizer, isso podemos ser nós, né? Quer dizer, não temos que abrasar o nosso coração quando vamos a uma missa, quando lemos o Evangelho. Nós temos que abrasar o nosso coração também, que Cristo toque o nosso coração, assim como tocou os 2 discípulos de Emaús lá. Cada cristão deve tornar Cristo presente entre os homens. Então, é um dever nosso fazer com que não precisam ficar fazer palestras, ficar dando lição de moral em ninguém, mas nós devemos fazer os outros levar Cristo através do nosso exemplo, sem falar nada. Não precisamos falar nada não preciso fazer cada um tocando trombeta.
mas através da minha vida, que os outros percebam que eu tenho Cristo dentro de mim, dentro da minha casa. Lares, dizia o fundador da Opus Dei, lares luminosos e alegres. Será que o meu lar, sem Cristo, vai ser um lar luminoso e alegre? Não vai. É muito difícil. Muito. Praticamente impossível, posso dizer. Nós devemos viver de tal modo que a sua volta, que a nossa volta, se perceba o bonus odor Christi, o bom odor de Cristo. Deve falar, esse deve ler a vida de Jesus Cristo. Que todos é um ponto de caminho que fala que todos pudessem falar de você, de te ouvir eu falar, esse lê a vida de Jesus Cristo. Será que falam isso de mim? Pô, esse cara acho que é um bom cristão. Deveriam falar. Devemos agir de tal modo que através das nossas ações, se possa descobrir o rosto de Cristo. Falar, caramba, eu quero ser amigo desse cara, porque ele deve ter coisas boas. O que deve ser? Cristo é Deus. A fé leva-nos a reconhecer Cristo como Deus. Não foi um homem um bom homem, teve vários exemplos de virtudes humanas. Agora, como é que nós podemos ser outros Cristos? Através das virtudes que Cristo viveu. Não vamos ser Deus, mas as virtudes humanas que Cristo, a humildade, a caridade, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, aí vem todas as virtudes. A identificar com ele, nós devemos identificar com ele, agindo como ele agiu. Como é que Cristo agiu? Se eu ler o Evangelho, eu vou saber. Mas se eu não leio o Evangelho, como é que eu vou saber como é que foi a vida de Cristo? Quando eu fiz o catecismo há 60 anos atrás, 60 não, 55, não lembro mais, praticamente eu já esqueci tudo. Jesus disse para Tomé, bem-aventurados os que não me viram, mas creram. Então, nós não precisamos ver, nós temos que crer. Nós não vamos ver, mas nós temos que ver através de tudo isso. É a terceira dimensão, né? Quem vive a vida de Cristo, ele vê a vida não só em duas dimensões, ele vê uma terceira dimensão, que é a dimensão sobrenatural. Que é aquela visão, aquele drone que olha de cima. É diferente é quem vê o jogo de cima, não vê o jogo no gramado. Dá para ver melhor o pênalti, se foi pênalti, se não foi e tal. As nossas ações estejam de acordo com a nossa fé. Isso que se deveria. Nós devemos viver aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos. Então, São Jerônimo dizia, as nossas ações estejam de acordo com a nossa fé. Então, que a gente viva aquilo que a gente fala. Porque falar é fácil, mas viver que é difícil. Mas com Cristo fica mais fácil as coisas. Porque se estivermos longe dele, a tempestade fica mais difícil de não fazer o barco afundar. Terminando já, por isso São Paulo diz, daqueles que da fé só possuem palavras, professam conhecer Deus, mas negam-no com as obras. É isso que nós não deveríamos ser pessoas assim que falam que conhecem Deus, fala de Deus, mas através das suas obras, da sua vida, do seu exemplo, é uma negação. E está cheio e nós também somos assim, hein? Não é os outros que são assim, eu também sou assim. Às vezes eu falo, mas eu não sou aquilo que eu falo. Eu deveria ser, para ser pessoas coerentes como cristãos, coerentes. Não existe, senão, uma raça, a raça dos filhos de Deus. Não tem várias raças no mundo, tem a raça dos filhos de Deus. Não existe mais do que uma cor. Existe a cor dos filhos de Deus. E não existe senão uma língua, que a única língua é a língua dos filhos de Deus. Essa é a língua que nós deveríamos falar que todo mundo deveria entender. Essa que falando ao coração e à cabeça
sem ruído de palavras, nos dá a conhecer Deus e faz com que nos amemos uns aos outros. Essa é a grande chave de um cristão. Quer dizer, sem ruído, sem ficar falando muito, e dando a conhecer a Deus aos outros através da nossa vida, do nosso exemplo. Aí sim, acho que estamos fazendo nossa parte do mundo e transformando a vida das pessoas que estão à nossa volta. É isso aí. Então, até mais.